Hoje é quinta-feira, é dia de receber mais um convidado aqui no nosso quadro, nosso projeto Jornal da 102 no Setembro Amarelo. E hoje, nesta quinta-feira, eu recebo o psicanalista e hipnoterapeuta Adamo Brasil. O Dr. Adamo Brasil vai bater um papo com a gente vai conversar sobre as consequências do suicídio na saúde emocional dos familiares e amigos. Estima-se que um suicídio possa impactar até 60 pessoas, que de alguma forma conviviam com essa pessoa. Quais são esses impactos? De que forma esses familiares, esses amigos devem ser acolhidos e conduzidos para que consigam lidar com essas dores? Hoje no quadro Jornal da 102 no Setembro Amarelo, vamos conversar sobre esses temas com o Dr. Adamo Xenofonte Brasil, psicanalista e hipnoterapeuta. Ele atua na região do Cariri cearense, além de Sobral e Fortaleza, e vem fazendo um projeto de expansão pelas regiões Sul e Sudeste, abrangendo São Paulo e Chapecó, em Santa Catarina. Ele já está em linha conosco. Dr. Adamo, boa tarde. Seja bem-vindo, quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui no Jornal da 102. Oi, Danilo, boa tarde aos ouvintes. Eu também quero agradecer, pelo convite que você fez e que deu esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho praticando, no meu consultório. E espero que seja útil para todos que estão nos escutando. Mas antes da gente começar a falar propriamente do luto pelo suicídio, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o luto em si. Esse processo que muitas pessoas enfrentam em algum momento da vida, da separação, da perda desse ente querido, desse amigo. O luto vem sendo estudado cada vez mais e compreendido. Mas, doutor Adamo, o que significa esse luto? Danilo, o luto é um processo natural do ser humano, Há estudiosos que falam do luto apenas quando há morte de pessoas, ou de animais. Mas, na verdade, há um outro bloco de teóricos que colocam que há luto em qualquer relação de perca, Então, sempre que você perde algo, um emprego, quando você faz a transição da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, quando você conclui um projeto, uma atividade, então tudo isso são lutos diferentes, mas tem pesquisadores que colocam isso como um estado de luto importante, também, ou um estágio de luto. A principal autora, que estudou luto e que trouxe vários trabalhos sobre isso é a Elizabeth Kubler-Ross, e aí ela organizou o luto em 5 fases, Então, a gente passa pela raiva, pela negação, a gente passa pela barganha, que é uma espécie de negociação, principalmente quando a pessoa ainda está viva, com um estágio muito avançado de alguma doença, a gente fica barganhando, com Deus, assim, ou até mesmo depois que a pessoa morre, a gente entra em barganha pensando, por que não comigo, E a gente passa por um processo de depressão, Não a depressão, a patologia se configura como patologia caso demore um tempo significativo, eu vou já comentar sobre isso, até a gente chegar na aceitação. Muitos psiquiatras não fazem a medicação do sujeito que está em luto de algo significativo, pai, mãe, companheiro, companheira, filha, por até 2 anos, porque a etapa da depressão ela tem que ser atravessada, ela tem que ser vivida. E aí se a gente medica, a gente não, que eu não posso medicar, mas se o psiquiatra medica, ele pode estar interrompendo o processo do luto, Óbvio que esse tempo ele não é fechado, não é que a pessoa fecha os 24 meses e pronto, saiu do luto, ou que ela tem que ir até 24 meses, não é isso, é só um protocolo para a gente perceber uma média geral das pessoas. Então se você perdeu pai, mãe, filho, esposo, esposa,
Você tem aí esse prazo, né? Tem pessoas que se cobram para ficar bem logo, né? E isso é muito doloroso, porque além do processo do luto em si, ainda vem esse processo de autocobrança, de autoexigência, né? Certo. Então, o luto, para responder mais objetivamente à tua pergunta, é um processo que a gente vivencia de ausência e de ter que encarar essa ausência, né? E também encarar o que é que a gente está enfrentando com o luto, né? Se é o fato de ter deixado de fazer algo, ou o fato de não ter aproveitado o suficiente com aquela pessoa, ou é o medo de acontecer com a gente, né, da morte que bateu tão perto na nossa porta. Então, nós temos que ser honestos também nas nossas sensações, nas sensações que vivemos no luto. Porque às vezes a gente fica querendo esconder, fica pensando assim, nossa, mas que pensamento egoísta, né? Ou que pensamento feio. E aí a gente fica tentando esconder esses pensamentos e esses sentimentos, e eles não ajudam porque eles são naturais do processo o que não ajuda é esse processo de querer esconder, né, esse julgamento, porque isso são experiências naturais do processo de luto. Ok, doutor, 12 horas e 59 minutos. Estamos conversando com o doutor Adamo Xenofonte Brasil, psicanalista e hipnoterapeuta. Mas, doutor Adamo, quando a gente vê em uma família um período de luto, ele é vivido de formas diferentes entre as pessoas que passaram pela mesma situação, mas reagem de formas diferentes. Por que isso acontece, doutor? É uma ótima questão, né? Na verdade, cada sujeito, né? Olha que incrível, assim, nós temos 7 bilhões de seres humanos na Terra, né? E apesar de fazermos parte da mesma espécie, termos coisas em comum, somos absolutamente diferentes em identidade, né? Cada pessoa tem sua própria impressão digital, cada pessoa tem o seu próprio funcionamento biológico mesmo, fisiológico, e cada pessoa tem seu funcionamento emocional, né? Então, passar pela mesma experiência de diferentes formas é algo natural, inclusive porque são pessoas diferentes. Só que não necessariamente aquela pessoa que está chorando muito, ela está conseguindo atravessar o processo de luto, como também não necessariamente aquela que está calada, isolada, ela não está conseguindo vivenciar o processo de luto. Uhum. Às vezes eu acho que a gente cria um modelo, né, e padroniza esse modelo. A pessoa que está chorando muito e que está se desesperando pode estar inclusive presa em uma das fases do luto, né, e não está conseguindo atravessar o processo. E a pessoa que está ali neutra, calada, aparentemente sem sofrer, pode estar sofrendo profundamente, internamente e vivenciando essas etapas de uma maneira até mais natural. Ou não, ou o contrário também é verdade. A pessoa que está ali calada, isolada, pode estar presa numa fase, e a pessoa que está chorando, que está desesperada, pode estar vivenciando o processo de luto. Então, por que é que acontece, né, isso? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos histórias diferentes, nós temos, né, experiências diferentes, nós somos sujeitos completamente diferentes uns dos outros. Então, entra ali a relação que eu tenho com a ideia da morte, entra ali a relação que eu tenho com a pessoa, a relação que eu tenho comigo mesmo, né? Enfim, entram vários elementos. Então, é importante que a gente saiba que não existe um padrão para atravessar o processo de luto. E você que está ouvindo, você pode aprender muito sobre você mesmo enquanto você vai se observando, enquanto você vai se percebendo, como que você reage a cada etapa desse processo de luta, a cada Certo. novo dia, né? E aí você vai usando essa experiência para aprender mais sobre você mesmo. E todo o processo que está relacionado à adaptação a uma vida nova, quando alguém falece, é desafiador, traumático para algumas pessoas. Mas quando isso acontece provocado por um suicídio, de que forma esse luto é vivido? É diferente de um luto de uma pessoa que morreu por uma doença ou por um acidente, doutor? Olha, há uma tendência, né, desse luto dos familiares, né, daqueles que perderam alguém como vítima, né, de um suicídio, ser um luto que envolve
outras emoções, né? Além do que alguém que morreu por uma doença. Você pode ficar preso na ideia de que alguém que morreu por uma doença, um familiar pode ficar preso na ideia de eu poderia ter feito tal coisa, ou eu poderia não ter deixado ele sair, né? No caso de um acidente, principalmente com filhos. Mas no caso do suicídio, acaba aparecendo uma informação muito relevante, né? De que a gente começa a se acusar, né? Assim, fomos causa, né, disso, ou não fomos capazes de observar isso acontecendo. Certo. O suicídio é um tema muito, muito importante e que eu acredito que, quanto sociedade, a gente avançou muito pouco, né? Ainda tem pessoas que acreditam que o suicídio é uma fraqueza, né? O que é algo que fere, né? A algo maior, alguém, né? Enfim. E, na verdade, todo possível, o potencial suicida, ele nunca quis acabar com a própria vida, né? O que ele busca é acabar com aquela dor. E ele imagina que, acabando com a própria vida, por consequência, a dor vai acabar também. Havia, né, as estatísticas é que a gente tinha cerca de um suicídio a cada 40 segundos no mundo, né? Aqui no Brasil, a cada 30, 35 minutos, alguém morre vítima do suicídio, né? E aí, por que eu insisto em falar esse termo, né, vítima do suicídio? Porque a pessoa se fragiliza tanto ao ponto de chegar a essa consequência, né? Então, não é uma escolha, não é uma decisão. É quase como se ela se visse obrigada a fazer isso, né? E é importante, né, como eu falei, que a gente converse com as pessoas, não perguntando assim, você, né, pensa em se matar. Isso é extremamente invasivo, assim, né? Mas que a gente perceba como que as pessoas se relacionam com ter prazer na vida, que a gente se coloca à disposição, e se coloca à disposição para conversar, mas também com muito cuidado, viu? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas se colocando à disposição para conversar, mas que emocionalmente também estão muito fragilizadas e que não conseguiriam sustentar, né, um diálogo tão doloroso, né, quanto alguém que está passando por isso. Então, olha, talvez você acabe, né, despertando em você também algumas ideias, né, caso você acabe não estando, né, tão bem, caso você esteja fragilizado, e abra, né, aí sua DM do Instagram para conversar com essas pessoas. A depender do nível de fragilização, é melhor que essas pessoas conversem com profissionais, né, porque eles vão conseguir lidar melhor, né? Nós vamos conseguir lidar melhor com essas informações, com essa fala, com esse discurso, né? Agora, como eu disse, né, há uma tendência, né, da vítima, da família que teve uma vítima por suicídio, ficar presa na culpa. Apesar de que as pessoas que morrem, né, por doença e também por acidente, também acontece, né, dos familiares buscarem alguma culpa para viver, né? Então, eu não diria que é completamente diferente os lutos, mas eu diria que tem sim aspectos diferentes nesses lutos a serem vividos. 1h, 6 minutos agora, Jornal da 102, conversando com o Dr. Adamo Xenofonte Brasil, psicanalista e hipnoterapeuta. Mas, doutor Adamo, quando a gente fala do impacto nessa família que fica após esse suicídio, a gente poderia pensar também que esse impacto existe quando houve uma tentativa. Porque da mesma forma como nós temos um suicídio a cada 40 segundos, os dados apontam que nós temos até 5, 10 tentativas para cada suicídio efetivado. Essa pessoa que tentou cometer suicídio, isso também vai trazer algum impacto para essas pessoas que estão ao redor? Sim. Essa questão assim da tentativa, né, do suicídio é muito importante, porque às vezes ela vem seguida de eventos
e às vezes ela é um único evento isolado, né? Então, é muito importante tratar a pessoa que passou por essa experiência, né, de tentar, de ter pensamentos suicidas e chegar à ação, né, ao comportamento. É muito importante a gente tratar esse sujeito como alguém que está temporariamente fragilizado, provavelmente por um adoecimento, né, um adoecimento emocional, talvez até com um processo de depressão profunda, né? Mas também reconhecer que aquela pessoa ela tem em si a força necessária que vai ser descoberta através de processos terapêuticos, né? Então, e aí quando eu entro em processos terapêuticos, eu entro também em terapia medicamentosa, né? Muitas pessoas, né, precisam desse acompanhamento psiquiátrico também, psicológico, psiquiátrico, né? E também de outras abordagens, né, que a pessoa se afina, que a pessoa vai conhecer ao longo do tratamento, tá? Então sim, né, é importante tratar, é importante dar o espaço para a pessoa, é importante, se ela quiser falar, a família ouvir, se ela não quiser falar sobre a experiência, a família respeitar. Então, é realmente tem um impacto, é um impacto diferente do que quando a pessoa é vítima do suicídio, mas é um impacto significativo que pode inclusive mudar o curso, o rumo, né, de como a pessoa está lidando com suas emoções. Muito bem, doutor. Agora, como a gente faz para falar sobre esses assuntos com as crianças? Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre esse tema, estamos atentos quanto ao uso das palavras adequadas, não fazer julgamentos, não fazer com que as pessoas sintam-se mal com o que a gente está conversando. Então, como a gente faz para falar sobre isso com crianças e jovens? A gente deve usar a mesma linguagem? A gente tem que adaptar essa conversa? Danilo, é uma ótima pergunta, né? Eu particularmente não sou especialista em criança, né? Já trabalhei muito com adolescente, né? Eu tenho aí 10 anos, né, de estudo dessa área e trabalhei bastante com adolescente, com criança não. Eu vou começar respondendo por onde eu me sinto mais confortável, né, que é com adolescentes. Os adolescentes, eles tendem a ter mais informações, cuidado, não estou dizendo conhecimento, né, mais informações do que os adultos, inclusive, né? Quando eles pensam em suicídio, normalmente eles falam entre si, eles procuram, né, comunidades, às vezes através da internet, né? Então, assim, os adolescentes, eles têm muita informação. E aí, na minha experiência, eu falaria com a mesma, né, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com o mesmo não julgamento que estamos falando aqui entre adultos, eu falaria com adolescentes no mesmo tom, sem adaptar nada, porque normalmente os adolescentes têm mais informações do que a gente. Com relação às crianças, é um desafio um pouco maior, né? Porque a criança ela vai simbolizar, né? Ela não vai conseguir entender cognitivamente como é que a gente lida, por exemplo, como que a gente comunica que o pai, que o avô, que o tio dessa criança cometeu suicídio, né? Com que tom, de que forma. Então, assim, com criança, talvez seja mais interessante. Aí eu tô falando de um lugar que não é o meu, tá? Que eu não sou especialista em criança, mas pelo que eu conheço, eu diria que talvez fosse mais importante trabalhar o luto e a morte com essa criança, e com o passar do tempo, né, quando ela fosse crescendo, essas informações vão vindo naturalmente. Até porque, né, às vezes a gente fala sobre o assunto com a criança na sala, né, e acha que ela não está entendendo. E pode ser até que ela não esteja entendendo cognitivamente, mas ela está absorvendo aquela informação. Então, eu acredito que é importante conversar sim em algum momento, né, quando essa criança crescer, explicar a ela que aquele membro da família morreu como vítima do suicídio, mas também é importante entender, né, que entender, mapear, monitorar o impacto emocional do luto e da morte, independente de como tenha sido na vida dessa criança que está envolvida com essa história. Agora, se é a criança que está tendo ideias suicidas,
Aí, assim, nas abordagens que eu trabalho, eu não estou dizendo que é certo, tá? Estou falando que não estou dizendo que é a verdade absoluta, que é o único caminho, que é o mais certo, não. Nas abordagens que eu trabalho, eu sempre cuido dos pais, né? Então, a criança de 3, 4, 5 anos, como já aconteceu, falar sobre não ter vontade de morrer, ou até mesmo falar sobre querer morrer, né? Ou querer matar-se, aí eu olho para os pais, né? Eu trabalho com os pais. Como que os pais estão? Como que os pais atravessaram essa coisa da maternidade e da paternidade, né? O que é que os pais estão vivendo? Que angústias, que dores os pais estão vivendo? Então, no meu modelo de trabalho, eu olho para os pais. O senhor falou nessa questão, você falou nessa questão dos pais. E eu aproveito já para perguntar como será o acompanhamento dessa família. Já chegando aqui à conclusão do nosso tema de hoje, como será o acompanhamento dessa família que teve um caso de suicídio entre os seus entes? Como tem que ser esse acompanhamento? Eu sempre acredito no acompanhamento multidisciplinar. Então, eu acredito que é importante, sim, um acompanhamento mais ligado ao desenvolvimento espiritual dessa família. Então, se é uma família que já professa alguma fé, eu acho que é importante fazer, né, um acompanhamento mais ligado à religiosidade e à espiritualidade dessa família. E também psicologicamente, né, porque a família necessita de apoio. É muito importante diálogo. Quando uma pessoa morre vítima do suicídio e a família enterra esse conhecimento, essa informação, porque não consegue dialogar, porque dói, a probabilidade desse sofrimento se manifestar mais tarde de uma maneira mais intensa é muito maior. Então, é importante ter muito diálogo, é importante esgotar o máximo possível daquelas informações, dizer para o outro como está se sentindo, que está sentindo falta da pessoa. Isso faz parte do processo de elaboração do luto. É necessário, né? Então, o acompanhamento ele tem que ser feito de maneira multidisciplinar, né? É importante o apoio também de outros membros da família que não estavam diretamente relacionados com aquele familiar, Certo. e também outras pessoas da comunidade, do entorno ali mesmo, né? Dos vizinhos, dos amigos, as pessoas se apoiarem durante esse processo de recuperação daquele núcleo familiar. E também aproveitar a experiência, né, para parar de julgar os outros, né, porque às vezes a gente perde, né, um ente querido para o suicídio e a gente continua julgando, continua, né, se aquela pessoa, eu tinha uma opinião sobre aquele membro da família, sei lá, eu achava que ele era preguiçoso, aí eu continuo achando as pessoas preguiçosas e continuo agindo do mesmo jeito com todas as pessoas, sejam da minha família ou não. Ou de repente eu tinha uma opinião, um preconceito sobre determinada forma que aquela pessoa vivia, né? Então é importante também usar isso como aprendizado. Bom, doutor, mas se uma pessoa demonstra que não está conseguindo lidar bem com o assunto, acontece, né? Mas essa pessoa não consegue lidar bem com o assunto, mas não aceita ajuda. O que pode ser feito para que ela ou consiga aceitar ajuda ou possa refletir melhor sobre os seus sentimentos? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Porque essa questão da ajuda é muito delicado, né? A gente tem que ficar bem atento, porque às vezes nós queremos ajudar muito outras pessoas, mas nós queremos ajudar de acordo com o que a gente acha que é certo, né? De acordo com o nosso julgamento. Então, não adianta eu dizer à pessoa assim, né, sinta-se bem, ou fique feliz, ou deixe de sentir isso. Não é assim, né, que a pessoa vai se sentir só porque me ouviu, que ela vai se sentir bem, né? Então, é muito importante que, caso você tenha alguém significativo que está passando por isso, você se coloque disponível para ele ou para ela, né? E, de fato, né, dizer assim, olha, eu vejo que você está sofrendo, eu percebo sua dor, eu me coloco à disposição. Se você quiser ir no médico, a gente vai. Se você quiser ir no psicólogo, a gente vai. Se você quiser assistir um filme e não conversar sobre isso, eu também estou aqui à disposição. Sei.
É, é muito importante que a gente que a gente estabeleça essa conexão real com a pessoa, né? E não que a gente queira que ela melhore logo para que a gente também se sinta bem, né? Às vezes nós somos muito egoístas, às vezes a gente quer que a pessoa fique boa porque a gente quer ficar bem também, que a gente não quer se preocupar mais com ela, que a gente não quer mais, né, que aquilo nos afete. Então, esse apoio que pode ser dado, né, mesmo que a pessoa não aceite atendimento, mas esse apoio ele é fundamental, nesse apoio da conexão com o outro. Ah, Agora, pode ser que em algum momento chegue, né? A pessoa tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que são experiências muito intensas, aí sim, aí talvez chegue esse momento em que o familiar, o amigo tenha que levar o sujeito para um atendimento, ainda que ele não queira, né? Mas, para chegar nesse ponto, é necessário fazer essas estratégias anteriores, né? Em que você se conecta com a pessoa e diz assim, olha, eu, eu percebo que está sendo pesado para ti, eu percebo que está sendo doloroso e, e eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui disponível. É, Cuidado também porque às vezes, né, as pessoas procuram textos motivacionais e tal e ficam mandando para a pessoa e tal. Isso se vier como um tom de cobrança, né, do tipo, olha, lê isso para você melhorar, isso também não pode ser que não ajude tanto. Então, você até pode ler, pode estudar para entender melhor e vez ou outra pega um texto interessante e manda para a pessoa, mas não como um tom de cobrança, mas o tipo, olha, lembrei de ti quando eu estava lendo isso. Né? É um movimento interessante. Agora, para encerrar a nossa conversa, já nos encaminhando aqui para os nossos instantes finais, temos a campanha em defesa da vida. E apesar da gente ter falado muito em acolher, não julgar, nós queremos que as pessoas não pensem no suicídio como alternativa. Então, como nós devemos olhar para a prevenção ao suicídio? O que a gente sabe que funciona hoje para evitar e, quem sabe, diminuir os casos? Danilo, a forma de evitar, né, mais eficaz que a gente tem é conversando, né? Conversando com profissionais, conversando com a família, né? E exercitando, principalmente assim, na figura de pais, né? Exercitando realmente essa coisa do acolhimento e do não julgamento. A dor, né, dos jovens, ela tende a ser desvalorizada, assim, dizer, ah, mas isso passa, mas eu também passei por isso. Não, você passou por algo semelhante e que só você foi capaz de enfrentar. O que seu filho está passando é a experiência dele ou dela, né? Então, acredito que a melhor maneira é essa, né? É dialogando. E sim, a qualquer sinal, né, de um sofrimento mais intenso, de um sofrimento mais profundo, é, propor acompanhamento terapêutico, né? As escolas podem identificar isso, a própria família, principalmente observando, é capaz de identificar isso, né? Então são formas, né, importantes de lidar com esse tema em nossa casa, em nossa família. E aí a gente vai conseguindo, no dia a dia, ajudar as pessoas a lidarem melhor com o sofrimento. Porque essa é uma grande crítica que se faz na sociedade atual. A gente não quer sofrer, a gente não quer enfrentar as nossas dores. E muitas vezes ficamos procurando meios de fugir. Devemos encarar, mas de uma forma mais humana, mais caridosa. Concorda, doutor? Ah, sim, né? Na verdade, é justamente essa necessidade de evitar a dor que nos coloca, às vezes, em situações tão complicadas, né? Então, a tristeza, o medo, a angústia, o sofrimento são emoções, assim como a alegria, o bem-estar, né? Enfim, a empolgação. Então, todas as emoções são importantes. A questão é que às vezes elas se fixam, né? Então é importante que elas fluam, né? Que a gente
atravesse a tristeza, mas também chegue na alegria, que a gente tenha momentos de alegria, mas também saiba que tristezas poderão vir, enfim, né? É a vida, né? A vida é esse movimento que temos como adultos, né? Que somos, que lidar com as emoções e com tudo que se apresenta no nosso dia a dia. 13 horas e 22 minutos agora. E quando o amor é forte, nenhum adeus é eterno. Doutor Adamo, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo. As suas considerações finais aqui no Jornal da 102. Mais uma vez eu agradeço, né, também pelo convite, também continuo à disposição, né, convido aí as pessoas que gostaram do que eu falei a conhecer mais sobre o meu trabalho, né, tem aí o Instagram, Adamo X Brasil, você também pode encontrar todas as minhas redes sociais no meu site, né, adamobrasil.com.br, tem, né, materiais gratuitos também, né, no canal do Telegram, enfim, fica aí à disposição. E também convido a conhecer, né, o ciclo da busca interior, que é um processo que eu criei ali no início da pandemia, um processo vivencial, onde é um processo online, né, em que você consegue aí ter acesso tanto a aulas, né, reflexões, como também meditações e técnicas que não substituem a terapia, mas que podem te apoiar nessa tua caminhada. Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao Danilo, à rádio, aos ouvintes e me coloco à disposição. Um forte abraço a todos.